Quais jogadores vão se destacar nos playoffs de divisão da NFL, meus queridíssimos amigos do canal? Deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem, não é verdade? Bom, no último vídeo do Povo Paulo, a gente deu os nossos palpites aí para os 4 jogos aí dos playoffs de divisão da NFL. Teremos Texans contra Ravens, Packers contra 49ers, o Detroit Lions recebe o Tampa Bay Buccaneers e o Buffalo Bills enfrenta o Kansas City Chiefs. 4 jogos que realmente prometem, não é verdade? Eu falei que eu queria falar de alguns jogadores específicos que eu acho que podem ter alguns duelos favoráveis aqui nesse fim de semana, caso você queira fazer uma apostinha. Eu já fiz as minhas, né? Então eu começo no jogo lá em Baltimore entre os Texans e os Ravens, e um jogador que eu tô muito de olho nessa partida é o Isaiah Likely, ok? O Mark Andrews treinou esse fim de semana, mas não vai jogar, e o Isaiah Likely vem jogando melhor a cada semana, aqui ultimamente, né, na ausência aí do Mark Andrews, e os Texans sofrem para marcar o tight end. Na semana passada, mesmo vencendo o Cleveland Browns por 45-14, David Njoku teve 93 jardas, Harrison Bryant teve 65, né? Então, os Texans são o time que mais cedeu targets, alvos para tight ends, número 1 em recepções, os tight ends, contra os Texans, e número 5 em jardas, ok? Então eu tô de olho no Isaiah Likely, especialmente na ausência aqui do Mark Andrews. Eu entrei lá na stake e fiz algumas apostinhas safadinhas aqui no Isaiah Likely. Então eu fiz uma múltipla, ele conseguindo mais do que 39 jardas e meia e um touchdown, né, pagando 4,75 para cada real apostado. Acho que é uma múltipla interessante. Depois eu fiz apostas individuais, cada uma pagando mais do que R$2 por real apostado, em jardas, mais do que 40,5, em touchdowns, pelo menos 1, e em recepções, pelo menos 4. Né? Então, como eu disse, o Likely vem se destacando, vem sendo até o foco do ataque, mas tá bem envolvido aí no plano de jogo. E eu sinceramente acho que ele vai estar bem envolvido nesse plano de jogo. Então esse é um cara pra gente ficar de olho. No lado dos Texans, CJ Stroud enfrenta a melhor defesa da NFL. A gente sabe disso. Mas o CJ Stroud também tem o seu valor. Ele liderou a NFL em jardas por partida nessa temporada, mais do que 270. Ok? Ele lançou para touchdowns na semana passada, então eu acho que ele vai lançar para pelo menos um touchdown e vai ter pelo menos 239 jardas. Então eu fiz essa múltipla também, que tá pagando 2,14, né? Pelo menos 239 jardas aí do CJ Stroud com pelo menos um passe para touchdown. Que tal o jogo entre o São Francisco 49ers e o Green Bay Packers, né? Eu acho que tem tudo para ser um jogo muito, muito interessante. E eu tô de olho em alguns jogadores aqui nessa partida. Eu começo com o George Kittle, também tight end, né? O George Kittle em casa nessa temporada tem uma média de 5 recepções e 87 jardas. O Green Bay Packers, o rating da defesa dos Packers contra tight ends é a 10ª pior da NFL, ok? E eu sinceramente acho que os 49ers vão conseguir correr um pouquinho com a bola, que eu acho que vai abrir o play action no meio do campo, onde Brock Purdy adora atacar, e eu acho que o George Kittle vai ter algumas oportunidades, tá bom? Então eu tenho uma aposta individual aqui no George Kittle, que é simplesmente mais do que 55 jardas. É um número razoável, mas como eu disse, a média dele em casa é de mais de 80, ok? Então, mais do que 55,5 jardas, pagando R$2 para cada real apostado. Olho no George Kittle nessa partida. Eu acho que ele pode fazer um estrago aí contra essa defesa do Green Bay Packers. E aí outro jogador que eu queria destacar aqui é o Christian McCaffrey. O Christian McCaffrey foi o líder da NFL em jardas terrestres nessa temporada, enfrentando a defesa que foi a 5ª pior contra o jogo corrido. Eu sinceramente acho que a gente vai ver o San Francisco 49ers realmente tentando estabelecer o jogo terrestre. O Christian McCaffrey passou das 92 jardas em 5 dos últimos 6 jogos, tá bom? Ele passou das 100 jardas em 4 dos últimos 6 jogos. Então eu vejo uma boa partida aqui do Christian McCaffrey. Então eu tenho 2 apostas aqui,
que envolvem o Christian McCaffrey. Uma individual, mais do que 97 jardas terrestres, né? Um número alto, pagando 1,99 para cada real, mas eu acho que ele vai ser o foco do ataque. E a outra eu tenho uma múltipla engraçadinha que também tem o Deebo Samuel entrando aqui na equação, tá bom? Vai ser difícil bater, né? Uma múltipla sempre é complicado, né? Então tá pagando 7 para 1, mas eu acho que é um valor, eu acho que paga muito bem pelo que eu coloquei aqui, tá? Então coloquei pelo menos 52 jardas recebidas do Kittle, pelo menos 93 jardas terrestres do Christian McCaffrey e pelo menos 17 jardas terrestres do Deebo Samuel, que é mais difícil de bater. Agora, o Deebo Samuel, mesmo com o Christian McCaffrey, no ano passado, nos playoffs, carregou a bola 13 vezes em 3 partidas, mais do que 4 tentativas por jogo. Então, se ele carregar a bola 4 vezes, eu tenho confiança que ele vai conseguir alcançar 17 jardas nessa partida, né? Então, por isso que eu fui nessa múltipla, pagando 7 para 1, divertido, foco no ataque terrestre do San Francisco 49ers. Bom, os Lions e os Bucks se enfrentam lá em Detroit, num jogo que eu acho que pode ser bem interessante. Eu sei que os Lions são grandes favoritos aí por 6,5, mas eu consigo ver chances aí de Tampa realmente incomodar. Mas eu tô de olho aqui em 2 jogadores que eu acho que podem ser bem acionados nessa partida. Amon-Ra St. Brown e o Mike Evans, né? Mike Evans, né? Dilacerou corações na semana passada, dropando um passe na linha de gol, né? A gente tinha uma aposta aí do Mike Evans, obrigado, você estragou nossa aposta. Você tem que agarrar a bola agora para essa aposta bater, ok, jovem Evans, seu safado, ok? Então, os Lions cedem 7,9 jardas por tentativa de passe, é a segunda pior marca da liga. Tampa é o 4º pior time em jardas aéreas cedidas por jogo. O Amon-Ra St. Brown, na semana 6, contra os Bucks, teve 12 recepções para 124 jardas. Agora, o Jahmyr Gibbs não jogou e o David Montgomery se machucou no segundo quarto. Por isso a gente precisa levar isso em consideração. Mas a gente tá falando de um cara que teve 119 recepções durante a temporada regular, a segunda melhor marca da liga, e 1.515 jardas, que foi a terceira melhor marca da liga. Ok? O Mike Evans, no jogo contra os Lions, na semana 6, não foi bem, mas o Baker Mayfield também errou alguns passes que ele geralmente acerta. Foram apenas 6 pontos naquele jogo. Eu acho que Tampa vai fazer um pouquinho mais no ataque aqui nessa partida, tá jogando bem melhor. Ele teve 4 recepções para 49 jardas apenas, mas ele teve 1.255 durante a temporada regular, a 9ª melhor marca da liga. Então, chegando aqui na nossa aposta pra lá de safadinha, eu vou e as duas coisas precisam bater pra gente ganhar, né? Mike Evans, pelo menos 72,5 jardas nessa partida, né? Ou pelo menos 73. E o Amon-Ra St. Brown com pelo menos 7 recepções. De novo, ele teve 12 contra a Tampa na semana 6 e 119 na temporada, tá? Então, se essas duas baterem, aí vai pagar 2,75, né, para cada real apostado. Eu acho que é uma boa contra essas duas defesas que cedem muitas jardas. Eu acho que pode ser interessante. Bom, vamos falar de Bills e Kansas City Chiefs. Tem algumas apostas safadinhas aqui. Bills e Kansas City. Primeiro, né, que jogo que vai ser? A gente até já falou sobre esse jogo bastante aí no Povo Paulo. A gente vai mergulhar no jogo, mas Patrick Mahomes contra Josh Allen, que coisa linda, ok? E a gente tem algumas apostas. Primeiro, os Bills têm lesões. Terrell Bernard, linebacker, provavelmente não joga. Balen Spector, outro linebacker, reserva, né, que entrou por causa de lesão, está fora do jogo. O Dodson, outro linebacker, também está baleado. No ataque, Gabe Davis não joga, né? Que coloca mais pressão aí em cima de Stephon Diggs, e pode ser que outros jogadores como Dalton Kincaid e o Dawson Knox apareçam um pouquinho mais também, tá? Então, assim, Christian Benford na defesa também, cornerback, também não joga.
Então o Buffalo, sem sombra de dúvida, é o time bem mais baleado que o Kansas City Chiefs. E eu tenho algumas apostas. Eu mencionei o Dawson Knox. O Dawson Knox parece que todo jogo de pós-temporada ele anota um touchdown, ok? Ele não é um dos jogadores mais acionados desse time do Buffalo Bills, mas ele anotou um touchdown na semana passada. Ele tem 6 em 9 partidas em sua carreira nos playoffs, tá? Na semana 14, quando essas equipes se enfrentaram, ele e o Kincaid juntos tiveram 8 recepções. Então, eu sei que vai ser difícil, né, ele anotar um touchdown, mas nem tanto quando a gente olha assim no histórico dele. Touchdown na semana passada contra Pittsburgh, como eu disse. 5,77 para cada real apostado aqui. Eu vou de Dawson Knox anotando um touchdown, safadinho, né? Dawson Knox anotando um touchdown contra o Kansas City Chiefs. Que mais? Que tal o Josh Allen? Cara, o Josh Allen, nesse tipo de jogo, o Josh Allen corre bastante com a bola, né? Ele fica tão ligado, ele faz a leitura, se tiver nada, não tiver ninguém livre, ele parte pra corrida. Eu vejo o Josh Allen correndo com uma certa frequência, tá? Não fique surpreso se ele correr para mais do que 50 jardas. Teve um touchdown de mais de 50 jardas terrestres na semana passada. Então se liga nessa múltipla aqui do Josh Allen. Pelo menos uma interceptação, porque ele enfrenta uma defesa que é super agressiva, não tem Gabe Davis, eu consigo ver o L'Jarius Sneed complicando a vida do Stephon Diggs, Trent McDuffie complicando a vida do Khalil Shakir, né? Então, eu sinceramente acho que a gente vai ver o Josh Allen forçar algum passe. E ele teve pelo menos uma interceptação em todos os jogos dessa temporada, incluindo os playoffs, menos 4. E ele não teve interceptação na semana passada. Então foram apenas 4 jogos sem interceptação aí pro Josh Allen. Então essa é a primeira perna da nossa múltipla. Segunda, um passe para touchdown. Ele teve em todos os jogos menos um passe para touchdown. E aí um touchdown terrestre, ele anotou pelo menos um touchdown terrestre em 10 dos últimos 12 jogos. Tá bom? Então eu vejo o Josh Allen fazendo um pouquinho de tudo, meio kamikaze nessa partida contra essa belíssima defesa do Kansas City Chiefs. Essa múltipla, todo mundo junto aqui, todos esses resultados juntos, né? 6,50 para cada real apostado, né? Pelo menos uma interceptação, pelo menos um touchdown terrestre, pelo menos um passe para touchdown. Pagando 6,50, achei interessante também. E eu falei, a defesa do Buffalo Bills tá baleada. Então eu consigo ver o Patrick Mahomes no meio também, né? Eu consigo ver no meio da defesa, né? Os linebackers. Eu consigo ver o Patrick Mahomes tentando atacar o meio do campo, mas eu acho que Buffalo, que já teve problemas em diversos jogos esse ano contra o jogo terrestre, pode ter alguns problemas em corridas aí pelo meio do Isaiah Pacheco. Eu gostei do que o Isaiah Pacheco fez na semana passada contra o Miami. Gostei, né? Tá torcendo pros Dolphins, né? Ok. Ele teve 24 tentativas e 89 jardas. Tá frio, é difícil lançar a bola. Kansas City vai tentar estabelecer o jogo terrestre lá em Buffalo. Então eu acho que o Isaiah Pacheco pode encostar na bola mais umas 15, 18 vezes nessa partida. Como eu disse, 89 jardas terrestres na última rodada. Buffalo tem problemas nas posições de linebacker e foi uma das piores equipes da NFL esse ano em jardas por corrida. Eu vejo o Pacheco, numa múltipla engraçadinha aqui, passando das 60 jardas terrestres e anotando um touchdown, né? Se essas duas coisas baterem, a gente recebe R$3 para cada real apostado, né? Então, algumas apostinhas engraçadinhas aqui para vocês, né? Caso queiram fazer uma brincadeira, apostando com muita responsabilidade. Isso aqui é uma brincadeira, né? Um dinheiro que a gente coloca lá, que a gente pode perder. É só pra gente se divertir um pouquinho, né? E vamos que vamos. E se você quiser fazer o seu primeiro depósito na Stake, você entra lá, clicando no link embaixo aqui na descrição, que você vai ganhar um bônus de até R$500. É o dobro do que você depositar, até R$500. Tá bom? Nesse link aqui embaixo, com o código Povo Paulo, ok? Então, simplesmente imperdível. Vamos que vamos, mais uma rodada sensacional da NFL, 4 jogos pra lá de engraçadinhos, e eu acho que esses jogadores que a gente mencionou aqui podem fazer barulho aqui nessas partidas. Ok, my dears? Deixe seu like, deixe seu comentário, e vamos que vamos. Um grande abraço. Tchau!